Bom dia, como é que você está? Vamos falar um pouco hoje sobre sabedoria, dia 30 de abril, acabando o quarto mês do ano, a gente precisa de sabedoria para continuar vivendo esse ano sem arrependimento. Olha isso, por que a gente precisa de sabedoria? Para não se arrepender tanto, né? E não tem nenhum problema errar, a questão é errar por falta de suporte, conhecimento, informação, ou porque a gente não conseguiu tornar a informação que recebeu uma compreensão, algo nosso, algo que está integrado. Então a gente precisa de sabedoria. Informação é aquilo que passa, é conhecimento, está passando. Sabedoria é aquilo que eu integro em mim e aplico. Não existe sabedoria sem exercitar, ok? É como quando eu falo, olha, eu tô te dizendo aqui do Augusto Cury, maravilhoso, esse livro é incrível que a gente tá lendo, mas ó, não funciona não, tá? Eu posso ser uma conhecedora, eu li várias vezes, li diversos livros do Augusto Cury, só que aí eu tô enchendo tempo. E na verdade, o devocional é algo que eu fazia e decidi vir compartilhar com você. Então já fazia. E agora você é minha convidada especial para participar dessas palavras que trazem vida. E olha como é interessante, quando eu pego isso para ler, eu me conecto com tantas histórias, com tantas experiências, com tantas coisas que eu precisei vivenciar e compartilho. Então Augusto Cury fez a parte dele de escrever e eu de integrar com aquilo que eu já sei, com a sabedoria que eu adquiri, com a maturidade, com as experiências. E você também pode fazer isso. Talvez quando você escuta eu falar e ler, você fala, nossa, mas aquele momento que eu venci, caramba, eu consegui superar, nossa, eu respirei antes de responder nessa hora. Eu quero que você consiga fazer essa integração interna em você, ok? Isso é sabedoria. A sabedoria de um ser humano não está no quanto tem consciência de que sabe. Ó, li esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Não é sobre isso, não é sobre quanta coisa eu li ou sei, não é sobre isso, mas do quanto tem consciência de que não sabe. A consciência da própria ignorância é o primeiro passo em direção à sabedoria. Tem uma história que eu gosto bastante, de uma pessoa que foi a um monge e ela leva um recipiente, só que esse recipiente está cheio. Quando esse monge olha para essa pessoa, ele olha e fala assim, você pode ir embora. Mas pode ir embora por quê? Porque você já tá cheio. E às vezes, sou psicóloga, faço formações em coaching, em constelação familiar, que eu adoro. E às vezes a pessoa vai no curso de psicologia também, não é só os outros lá fora não, aqui também tem. Às vezes a pessoa vai e ela quer ficar dando aula pro professor. Teve uma vez que eu fiz assim, meu amor, monte seu curso, que a gente vai lá e te escutar. Porque a pessoa, ela acha tanto que ela sabe que na hora que o outro tá falando, ela tá porque não concorda, porque não, ainda se sacode. Fala, mas gente, isso não é elegante não, filha, não sei quem te ensinou isso aí, mas é feio, muito feio. E às vezes é isso, eu já sei, que você quer ver uma coisa? Eu falo assim, ó, eu quero que você leia tal trecho do Mito do Normal de Cabo, já li o livro já. Então, mas eu preciso que você leia tal. Tô vendo que a pessoa leu, mas não integrou. Então, vamos ler que eu vou ler com você, estranho. Ok? Olha aqui, eu abri. E é interessante isso. Nem todos os psicopatas estão na prisão. Antes, estão na sala do conselho. Tem psicopata que tá ditando a gente aí, inclusive ordem médica, né? Porque os psicopatas estão por aí. Você acha que tá só no sanatório? Não, temos a luta antimanicomial. O psicopata nem se internava. Porque ele, ó, fica aqui, ó, dominando, mandando. É cruel. E a gente precisa entender isso, tá? Internet também tá cheia de psicopatia. Ser rígido, fechado, preconceituoso não é fruto da falta de cultura acadêmica, não é. Há muitos intelectuais, filósofos,
psicólogos, médicos que são fechados dentro de si mesmo. Olha, eu sou uma pessoa que eu falo com todo mundo, eu falo até com o cachorro que tá na rua. Bom dia, o cachorro latiu pra mim, tá latindo por quê? O que houve? Eu falo com o cachorro. Mas na faculdade de psicologia, eu tinha colegas que entravam assim, ó, com fone de ouvido, telefone na mão. Eu falava, ei, você vai precisar dessa habilidade lá na empresa que você vai trabalhar. Começa a treinar aqui que é de graça. Porque existem pessoas que entram e saem no ambiente e não falam com ninguém. Só que isso é habilidade social, você vai precisar, você vai entrar na empresa. Se você não der bom dia, boa tarde, boa noite, você não fala com o porteiro, com o assessorista, ainda mais com as leis hoje, né, de inclusão, enfim, você vai dar ruim pra você. Você vai ser mal educado e vai sair até como preconceituoso, homofóbico, vai sair. Então é melhor você falar com as pessoas, vai dar ruim pra tu, hein? Tô te dando um conselho de amiga, hashtag fica a dica. Começa a falar com as pessoas. Falar com as pessoas. Ah, não, eu falei só com o diretor. Importante você, né? Muito importante. Uma vez, eu trabalhava na diretoria de um lugar e a diretora geral passou mal no banheiro. Quem salvou ela foi a pessoa da limpeza. Então é melhor você falar com a pessoa da limpeza, tá? Porque é ela que é responsável em... Isso não é interesse, não. Isso é tanto eu salvei ela, quanto ela me salvou. Tá entendendo? Para com esse negócio de só falo com gente importante. Quem é você na fila do pão? No final, a gente vai ficar numa maca de hospital e é pra uma cova que a gente vai. Para com esse negócio, ok? Eles não podem ser contrariados, têm medo de se abrir para outras possibilidades, são infelizes. E o que é pior, deixam as pessoas que amam também infelizes. Filósofos, médicos, psicólogos, doutores, desembargadores, fechados dentro de si, frustram, ofendem, magoam o ambiente que estão inseridos. Não sei de onde eu tirei isso, é meu, tá? Isso é meu, peraí. Quem não fala com você, não pode falar com você. É claro que você que tá passando aqui no YouTube, me achou, você que passou pelo Instagram, TikTok, me encontrou, uma outra relação. Mas quando eu chego num lugar, eu falo com as pessoas que estão. Eu não consigo conceber a ideia de ir num lugar dar uma palestra e não falar com as pessoas que estão lá. É claro que eu tô aqui falando e você chegou, minha mãe me ensinou. Quando você chega, você fala com quem está. Só que as pessoas, elas chegam e elas não falam, elas chegam e não cumprimentam. Isso é feio demais. Eu tive um professor no CrossFit que era assim. Ele chegava para dar aula, não falava. Bom dia, vou passar 1 hora com você. Tá bom dia que você é meu professor, você é autoridade na sala. E a reclamação lá era falta de educação. E não vem falar pra mim, a Ilânia, porque é autista, Ilânia, não, isso é educação. Habilidades aprendidas de socialização. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, quando eu estou treinando pais, orientando família, eu falo, ensine seu filho a falar. Com todo mundo. Entrar no elevador e falar com o assessorista. Passar pelo porteiro e falar com... Porque você acha que ele só vai aprender a falar com as pessoas quando ele estiver lá no Banco Central? Claro que não. Claro que não. Se ele não aprender aqui no dia a dia, ele não vai chegar lá e vai conseguir aplicar. Tá entendendo? É muito além de que na hora certa. O Tony Robbins vai dizer que sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Existem pessoas, e hoje a frase da psicologia organizacional é: contratamos pelo currículo e demitimos pelo comportamento. Precisamos melhorar o nosso comportamento. O comportamento fala muito da nossa sabedoria. A sabedoria requer que estejamos sempre abertos às novas lições. A humanidade é a força dos sábios e a arrogância. A humanidade é a força dos sábios. A arrogância é a dos fracos. Nem Jesus, com as mais belas sementes de sabedoria e de amor, conseguiu fazer germinar num solo compacto à beira do caminho. Por quê? Porque ele não invadia a psique de nenhum ser humano. Ele só trabalhava na alma dos que permitiam. Jesus, ele estava lá. Quem estava querendo encher o saco, atrapalhar,
perturbar a cabeça, dizer, olha, não fala com o pobre não. Jesus não dava confiança. Agora, quem se abriu ao aprendizado, Deus estava lá, Jesus estava lá, ensinando, orientando. Jesus tinha em alta o livre-arbítrio das pessoas. Era necessário que elas se abrissem e reconhecessem seu orgulho, rigidez, arrogância, para que ele pudesse ajudá-la. Os jovens discípulos, embora inflexíveis, os jovens discípulos eram inflexíveis, abriam seu ser a ele. Ao ouvir as palavras e contemplar, fascinados seus gestos, o solo do coração deles foi sugado e preparado para receber as sementes. Então, assim, Jesus também não arrombava nada. Jesus propunha e quem aceitasse tinha a oportunidade de vivenciar. Eles tinham inúmeros defeitos, mas eram pessoas simples. O orgulho deles não tinha raízes tão grandes, por isso Jesus a escolheu. O orgulho é a arma dos arrogantes, é a arma dos narcisistas. O orgulho, ele é a arma dos psicopatas. Então, abra a mão do orgulho, tá bom? Abra a mão do orgulho e venha buscando essa sabedoria de que nem tudo você sabe, de que nem tudo você tem que saber. Eu adoro quando aqui na minha clínica eu estou atendendo engenheiro, matemáticos. Adoro. Por quê, Ilane? Porque eles me trazem uma perspectiva de vida que eu nem consigo conceber, mas eu me abro para entender. E é engraçado que às vezes eles soltam umas piadas e eu fico assim, ó. Olhando. Então, né, é pra rir, o que é pra fazer? Porque eu não sei, né, tipo, não entendi. Mas é maravilhoso. Por quê, Ilane? Porque você amplia seu repertório de possibilidades. Se abra. Não seja arrogante. A arrogância é a arma dos fracos. Não seja arrogante. Seja forte, seja grande. Seja grande. Tenha uma mente com muitas possibilidades. Se abra a viver novas possibilidades, novos sonhos, novas questões. Falar com quem você nunca falou. Foi o que aconteceu com Sócrates. Sócrates falou assim, vou escutar esses aquém da sociedade, porque o tempo todo eu fico escutando sábios aqui, nesse clã, nessa cúpula, Aí ele sai daqui da cúpula do clã e ele vai ouvir o povo, fazer perguntas, conversar. E nesse caminho ele fala, descobrir que existem sábios em grandes idiotas, dito idiotas pela sociedade, e existem grandes imbecis entre os sábios. Como é que a gente sabe disso? Ouvindo as pessoas, se conectando. Eu adoro mesmo sentar com uma criança. Como eu aprendo sobre flexibilidade, sobre recriar, sobre novos pensamentos, sobre rir de coisas que teoricamente você nem acharia graça, mas a criança faz com que a gente se conecte com a beleza da vida. Beijo grande pra você e até amanhã.